foi. Voltei para falar de umidade, no meu caso, que não é o que acontece no Brasil todo nessa época do ano, excesso de umidade. Como prevenir o excesso de umidade? Essa é a primeira coisa, né? Vocês podem prevenir na escolha de vaso e substrato. Primeira coisa. O vaso dentro de casa aqui eu acabo usando esses vasos mais cheios mesmo. Mas tem vasos todos vazadinhos, sabe? Por exemplo, um que eu tenho lá fora. Qual é vazadinho aqui? Aqui embaixo. Ó. Esse aqui é vazadinho, ó. Vaso raso. Isso é importante. Ele é mais largo do que fundo, mas as raízes, quando vocês replantam, algumas vão murchar. Então, o que é bom fazer? O vaso não pode ser muito grande, hein? Então, as raízes ocupando o vaso, preenchendo o vaso no máximo 2 dedinhos assim, de espaço para crescer, tá ótimo. Ela vai perder algumas raízes, normal. Só tomem cuidado na hora de replantar para não perder tanto. E quando é que é melhor vocês replantarem? Quando ela tem algumas raízes novas apontando. Porque isso quer dizer que ela está no processo, no período de formar novas raízes e folhas. Ela não está em dormência, por exemplo. Eu replantei uma recentemente, 100 folhas novas. Replantei qual? A orelha de elefante. Ela é bem enjoada. Eu sei se ela vai vingar? Não sei. Não posso prever isso porque ela é bem enjoadinha, tá? Então, vaso bem vazadinho, igual esse aqui, ó. Eu não peguei um outro aqui para mostrar para vocês. Aí aqueles cuia é muito bom. A escolha do substrato, um substrato mais seco, um substrato que seque no máximo até 2 dias, até na época mais úmida. Agora, a umidade, ó, não para de suar. Eu não gosto de umidade do ar alta. Eu não verifiquei, mas ontem à noite a umidade do ar era 90%, gente, suporto isso. A vantagem de clima mais seco é que vocês podem aumentar a umidade do ar quanto vocês quiserem. Vocês podem colocar, não sei, eu não faço isso, mas tem quem coloque, por exemplo, um ventilador e um balde de água, mas não dentro de casa, né? No caso eu não ia fazer isso, mas tem um umidificador, eu tenho e nunca uso. Por quê? Porque eu prefiro um lugar mais seco do que úmido. Quando tá úmido demais, eu não tinha visto isso ainda. Gente, até... como é que chama aquele fungo que nasce na terra? Que se come? Vocês entenderam, né? Ele é arredondado em cima, essa sou eu. Me dá branco nos... Champignon, não sei em português, tá? Champignon. Aquilo tá dando. Deu numa planta aqui dentro de casa, que tá mais no fundo aqui. Deu lá fora, em qual? As que estão na madeira, acredita? E madeira é excelente, por quê? Porque quando vocês plantam na madeira, vai ficar mais arejado e a madeira é excelente para estimular no crescimento de novas raízes e folhas. Então, vocês que deixam a planta fora, por exemplo, vasos todos vazadinhos, madeira excelente. Claro que a madeira ela pode acabar apodrecendo. Escolham bem a madeira. Uma madeira bem dura. Normalmente elas são mais pesadas, quando elas são mais densas, né? A formação da madeira. E leiam se não tem nada que possa salinizar demais o apoio, né? Porque daí vai queimar as raízes. Verifiquem qual madeira é mais adequada. Eu tenho usado muito ipê, mas não é a única madeira. Eu tenho outros vídeos que falam sobre madeiras que eu uso, replante algum tipo de madeira, olhem lá que vocês vão ver. O vaso, então, raso, todo vazado,
e a escolha do substrato. O substrato que eu acho mais adequado no caso de muita umidade no ar, talvez seja aquele que você só vai reutilizar. Não compre, por favor. Quando você compra uma geladeira, etc., vem, né? Estocar é que é difícil, eu joguei fora bestamente. Mas o isopor, ele tem me ajudado a prevenir a podridão das raízes. Por que elas apodrecem? Excesso de umidade nas raízes. Aí o excesso de umidade no ar também, como está acontecendo agora, pode sim acabar afetando bem a planta. Demora mais ainda para secar, porque o ambiente está muito úmido, então não tem como o substrato secar. Então, mais do que nunca, é importante que o substrato seque rápido. Aquele substrato que seque em até 2 dias no momento mais úmido do ano para você. Porque daí qualquer coisa, nos dias mais secos, vocês só regam mais vezes. Entende? Ou colocam uma bolinha de musgo sphagnum mais perto, longe da planta, né? O caule da planta, para não dar podridão de raiz. Aí qualquer coisa vocês tiram. Aqui eu às vezes posso esquecer, esse é o problema da correria do dia a dia, né? Aí na hora que vocês adubarem, usem adubo químico que é solúvel em água, se vocês puderem, porque daí não vai acumular o resíduo, nem fazer ter mais alguma coisa ali para segurar a umidade, que seria o caso do bocagem, etc. Se vocês querem usar de qualquer jeito, façam trouxinha ou coloquem num potinho de adubo. Mas na época da umidade mais intensa, você que tem um ambiente mais seco naturalmente, tranquilo, né? Mas se vocês estão num momento de mais umidade, complicado, né? Umidade e calor, que é o caso do verão, aqui, de novo, não é o Brasil inteiro que tem esse clima tropical. Aqui é subtropical, não chega nem a ser tropical, pode ficar pior. Umidade absurdamente mais alta no Brasil. Mas tem lugares que não tem o clima tropical e que agora está seco. Então é calor seco, daí haja ácaros, né? Aqui tá úmido, então dentro de casa, por exemplo, que não tem tanto vento quanto lá fora, pode dar cochonilha. Aí a cochonilha dá naquela mais frágilzinha que acabou de ser replantada e pode passar para as outras, pode ou não, mas às vezes aquela que tá saudável não pega, mas se acontecer, não sei, porque floresceu muitas vezes, dela dar uma debilitadinha, vai pegar também. Por quê? Porque não tem o sol aqui no momento, né? Não tá batendo o sol direto, tem muita claridade na casa o dia inteiro. Tem dia, né? Mas aqui acontece, quando as plantas, quando cai um pouco a imunidade, aí pode dar cochonilha nessa época. Agora, quando bate muito sol, elas não são muito fãs, ao menos que a planta seja muito debilitada. Aí, o que eu posso fazer? Do lado de fora, fica legal pôr enxofre, é bom, tá? Eu não gosto das manchas. Então, o que acontece? Pode alternar, por exemplo, enxofre, aí que depois de 15 dias o negócio de limpar, o detergente, essa é a minha memória, detergente neutro diluído em água. Mas quando tá muito úmido fora, eu não sei se é uma boa. Façam isso naqueles dias que dá uma trégua nas chuvas, dá uma olhada na previsão do tempo, aí vocês borrifam no final do dia para não bater nada de sol em cima. Mas quando tá muito úmido o ar, ainda borrifar mais coisa é complicado, né? Mas se tem que borrifar porque tá com praga, tem que borrifar. Inseticida, se vocês forem colocar, coloquem aquele à base de água quando tá mais atacado. E sempre no final do dia, para não pegar nenhuma claridade, para não queimar. As minhas orquídeas, tudo bem, eu deixo secar e pronto. Agora as minhas rosas do deserto, depois que eu passei, por exemplo, que é o que eu mais uso, o detergente, 2 colheres de suco para 1 litro de água, depois que eu termino de passar em todas fora, que eu borrifo, eu tenho que voltar com água e tirar das minhas rosas do deserto, senão queima mesmo passando no calor, tá? Já com enxofre eu não vi queimar, eu posso deixar, mas eu teria que testar de novo. Mas isso eu tô falando
por detergente. Nas orquídeas, eu acho que dá super certo o detergente. Mas o que acontece com cochonilha, por exemplo, elas se reproduzem muito rápido. Então, se vocês forem fazer isso, tá muito atacada, não faça só uma vez por semana, tá? Só uma vez por semana vai voltar logo. Então, uma vez na semana, espaça coisa de 2, 3 dias, quer dizer, 2 sem borrifar e no terceiro borrifa de novo, 2 vezes na semana. Daí na semana seguinte é que é só uma vez por semana. Mas se vocês puderem fazer isso durante 2 semanas, de borrifar 2 vezes por semana, é mais garantido. Aí depois vocês borrifam uma vez por semana, isso durante 1 mês, até 1 mês e meio, dependendo de quão afetadas estão as suas plantas. Mas, gente, por favor, não se esqueçam de adubar. É o que eu falei num outro vídeo. Adubar, não adubar durante 1 ou 2 anos, desde a aquisição da planta, ok, porque elas tiveram um adubo no produtor, então elas vão continuar lindas. Mas elas vão começar a ficar cada vez mais fracas, e daí é mais fácil dar cochonilha. Aviso, cochonilha, pulgão, é que pulgão eu raramente tenho. Eu não tenho há anos pulgão, tá? Eu tive no começo, com minhas rosas do deserto, mas depois eu não tive mais não. Depende, eu acho que o que vem no ar de vocês, né? Que vem pelo vento, um vizinho tem, por exemplo, que esse não trata e sobe pra você. Eu moro em apartamento, lembrando. Dentro de casa eu não borrifo aqui, assim, eu tenho que levar até o tanque, borrifar de uma em uma, enxofre, porcalharia a minha casa inteira. Leite, então, de jeito nenhum, deixa tudo colando. Então tem que ser num ambiente para quem tem casa, por exemplo, depois pode esfregar o chão assim, bem esfregado, porque impregna o leite, tá? Não é que não funciona, impregna. Nas rosas do deserto eu não vi tanto efeito quanto as orquídeas. As orquídeas, o leite diluído é uma boa. Eu acho que era eu teria que ver de novo, mas eu acho que é 1/3 de leite desnatado com 2/3 de água, um negócio assim, mas verifiquem aí porque eu não lembro mais. Não dá pra mim, porque o vidro fica emporcalhado, mas é eficaz sim. Aí que mais? Gente, façam essas coisas enquanto estiver menos úmido, se vocês conseguirem escolher o dia, tá? Eu não reguei muitas dentro, eu reguei com vitamina B, as que eu reguei, que não foram muitas, são mais, eu tenho que ver, né, como é que tá a umidade, tem chovido muito de novo. Eu tive uma trégua de uns 2, 3 dias, aí se preciso eu rego as muretas para aumentar a umidade do ar, etc. Mas não tem precisado muito, tanto quanto períodos um pouco mais secos. Eu prefiro quando tá mais seco porque eu só preciso aumentar a umidade jogando água nas muretas, nos vasos, nas paredes, aí eu aproveito e já lavo, borrifo, quando eu borrifo detergente já borrifo nas paredes, nas muretas. Mas, gente, muita umidade não dá para controlar, não tem como. Então agradeçam se não tá excessivamente úmido aí. Nasceu, então, que eu falei pra vocês, até cogumelo, lembrei da palavra, nasceu cogumelo nas minhas plantas, gente. E o que mais que eu posso falar? Então, reduzam bastante o musgo esfagno na hora do replante, numa época mais úmida. Façam a caminha de musgo esfagno com o MCL, mais uma camadinha para segurar o MCL, mas só, não é muito, porque senão vocês vão acabar com excesso de umidade, porque o ar não passa essa umidade, então o substrato consequentemente não seca. O isopor tem me ajudado muito, eu gosto de carvão, ainda gosto de carvão, mas eu uso carvão especialmente nesses todos vazados. Aí eu coloco isopor, aí eu coloco um carvão grandão. Já que o orquidário Fogaça falou para não usar carvão na orelha de elefante, tá, pessoal? Toque aí. Não sei porque ela falou isso, mas eu confio nela. É um cultivo chato e ela consegue. Então, alguma coisa ela faz certo, né? Porque eu não faço igual a Jaque, que ela coloca
às vezes uns pedaços nem, não sei se é tipo de cor, eu não sei, eu sei que não é bom. É porque vocês logo tem que replantar. Salines do solo, orquídea não gosta de ficar sendo replantada. Eu prefiro usar alguma coisa que dure, eu não tenho que replantar. Ao menos que seja obrigatório, porque não está explodindo dentro do vaso, não tem mais como. Mas senão vai ficar anos e anos e anos o meu cultivo, entende? Aí eu não gosto de barro, porque barro ele tem uma resistência menor, eu prefiro cerâmica, dura muito mais e é mais elegante, mais bonita cerâmica. O barro eu acho mais feinho. Aí a cerâmica decora o meu ambiente, né? Cerâmica furada, asinhas, possível, vazada. Eu tenho procurado as vazadas, eu tenho cerâmica que não é vazada, mas é baixinha, mas eu comprei na época das rosas do deserto, eu desisti. Optei por vaso de plástico mesmo, com. Você que começou a se interessar por rosas do deserto, gente, cuidado com a umidade excessiva. Minhas folhas estão amarelando, estão caindo, mas não muitas. Por quê? Porque eu não coloco substrato de rosa do deserto puro. O que eu faço? Eu coloco ainda mix que esteja mais novo, que eu guardo quando eu replanto as plantas. Eu sempre molho com coisa para limpar, cândida, água sanitária, pura mesmo, porque não tem planta. Eu jogo, aí mata todas as pragas, deixo lá um tempo, enxago, deixo secar bem e eu utilizo o mix que vem nas orquídeas quando vocês compram, junto com carvão, pedaços menores. Eu guardo os pedaços menores dos carvões. Às vezes eu replanto uma planta, guardo aquele carvão que quebrou, ele começa a quebrar. Por isso que eu diminui o uso do carvão, porque ele começa a quebrar. Dentro de casa não é uma boa, que o vaso vai ficando cada vez mais úmido por dentro. Vocês podem ver, né? A maioria não são vazados. Aí, esses aí eu tenho que deixar mais seco ainda o substrato, mais do que as de fora. Não deu certo para mim, por exemplo, que eu sei que dá certo em ambiente mais seco durante boa parte do ano, é a argila expandida, não gostei. Mas se vocês querem argila expandida, por favor, o vaso mais vazado, porque num período de chuva vai dar problema. Uma fase mais úmida aí, tem que vocês ficarem meio malucos, né? Mas não é que esteja maluco, isso é o normal. Agora é verão, e aqui, verão é época de chuva. São Paulo é conhecido por ser a terra da garoa. Diminuiu. Antes era mais. Chovia muito. Só que agora não é só época de garoa não, gente. Agora verão é época de chuva pesada, com tempestade, muito vento, umidade excessiva durante muitos dias. Aí as plantas sofrem e tá uma umidade super intensa. Tanto, como eu falei, deu até cogumelo. Mas o cogumelo não é ruim, tá? Não faz mal pra planta não, mas eu tiro. Mas ele logo morre quando diminui a umidade. Às vezes é até bom vocês deixarem para ver se diminuiu a umidade. Aí eles morrem, porque eles precisam de um ambiente bem úmido. Mas eu não gosto de deixar, eu sou ligada à decoração também. Penso muito nas minhas plantas, na saúde delas em primeiro lugar, antes da decoração, mas eu penso na decoração também. Eu não sei se faltou alguma coisa, mas diminuam as regas nessas épocas. Se está muito quente e seco, reguem no período mais fresco para as folhas absorverem. Lembrando que elas absorvem muito mais pela raiz do que pelas folhas, mas às vezes a planta está debilitada e ela precisa absorver pelas folhas, especialmente a parte de baixo, porque não tem jeito. Aí vocês vão regar no final do dia, se vocês conseguirem com umas temperaturas um pouquinho abaixo de 20, assim, vai absorver melhor, tá? E se tiver seco, então reguem mais as muretas, etc, como eu falei. Se tiver úmido, reduzam a rega. Eu rego menos no verão, tá? Porque aqui o sol no verão ele é bem reto. Eu moro em um apartamento, então o sol ele fica muito no alto e a parte coberta segura o sol.
ele tem que estar mais numa época que ele é mais baixo para ele invadir. E é quando está mais frio. Então é bom. Não tem problema de secar muito o ambiente, ainda ficar muito quente. Não tem esse problema aqui em casa. As orquídeas amam, tá? Qualquer dúvida, pessoal, perguntem. Nada de comentários desagradáveis, como eu já pedi em outro vídeo, porque vocês não vão fazer com que eu pare de cultivar do jeito que eu cultivo, não vou parar de fazer vídeo do jeito que eu faço. Lembrando que os meus finais de semana são os dias em que eu solto os vídeos, não necessariamente filmados naquele dia. Vocês podem ver que eu solto os vídeos bem cedo de manhã, porque eu sou uma pessoa diurna. Então, eu filmei antes. Eu filmo quando dá, pessoal, porque eu trabalho, eu dou aula particular, então quando dá, quando eu consigo. E não se esqueçam das luas. Se vocês forem replantar, tentem, façam esforço para replantar a lua minguante, porque a energia está na parte inferior, na parte de baixo da planta, e ela vai se recuperar mais rápido. Adubos, assistam meus vídeos de replante que eu falo de adubo, tá? Tchau!